ouvinte internauta da Jovem Pan, ainda no bojo aí a reboque desse prende ou não prende o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria dizer apenas dois pequenos detalhes. Já de madrugada, já no final do protesto que aconteceu no centro da cidade do Rio de Janeiro, também vandalizaram, jogaram tinta na sede do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, na região central. Ali já era o rabicho, já era o fim, né, dessa manifestação que aconteceu nesta sexta-feira contra a prisão do Lula. Mais ou menos parecido, viu, meu caro Tiago, o meu caro Patrick e Tiago, ouvintes, internautas da Jovem Pan, com o que aconteceu com o imóvel da Carmen Lúcia lá em Belo Horizonte, uma tinta vermelha também na fachada. Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma cidade vizinha aqui ao Rio de Janeiro, distante apenas 11 quilômetros e conectada ao Rio de Janeiro através da ponte Rio-Niterói. Lá houve invasão de um terreno por parte do MST, também por conta aí desta situação envolvendo o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora pela manhã, houve uma grande operação da polícia. Essa não tem nada a ver com o Luiz Inácio Lula da Silva, uma grande operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra milicianos da Zona Oeste, especialmente do bairro de Santa Cruz, onde o Estado não se faz presente, e quando o Estado não está presente, o bando paralelo, o grupo paralelo, o criminoso, o bandido, o traficante ocupa esse espaço, e pelo menos 80 milicianos, 80, número expressivo, foram presos, 4 deles morreram em confrontos com a polícia, e ainda houve apreensões de 30 fuzis e 20 pistolas com esse grupo paramilitar que dominava a Zona Oeste do Rio de Janeiro, quase que uma região, uma terra sem lei. Só para lembrar, um estudo feito recentemente apontou que na região metropolitana do Rio de Janeiro há pelo menos 11 cidades onde as milícias se fazem presente com força, tomando conta da vida de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Portanto, 80 milicianos presos, 4 mortos e várias armas apreendidas, pelo menos 50, meu caro Patrick. Violência continua lá no Rio de Janeiro, enfim, apesar da chegada do Exército, mas nada mudou, né, Vila? Parece que, é evidente que a intervenção federal na área da segurança até o momento é um fracasso, ou seja, aquilo que nós dissemos desde aquela sexta-feira, que era para ocorrer a intervenção federal, defendemos isso enfaticamente durante meses aqui, era o cumprimento dos artigos 34, 35 e 36 da Constituição Federal, que reza sobre esse tema da intervenção, mas ela deveria ter ocorrido no Executivo Estadual. A corrupção ela é muito grande, é uma corrupção dos 3 poderes no Rio de Janeiro. Da forma como foi feita, não só não resolveu o problema, como queimou, vamos usar uma expressão mais popular, a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, que até agora não trouxe nenhum dos resultados esperados, não só em termos de apreensão de armamentos, munições, o controle efetivo do Estado, do território, o controle territorial, porque há áreas no Rio de Janeiro liberadas ou sob controle de traficantes ou sob controle de milicianos tal. Infelizmente a crise continua, nós vamos ter um processo eleitoral muito complexo no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro em particular, e a intervenção vai até 31 de dezembro, segundo o decreto, 31 de dezembro desse ano. É um verdadeiro fracasso. Criaram um ministério só para a segurança pública, e nós já de início já dissemos que era um absurdo, que não ia resolver coisa alguma, e todo dia quando o Viga entra, as notícias são essas no campo da segurança. Ou é um tiroteio na linha vermelha, problemas no túnel Rebouças, um episódio na Rocinha, no Complexo do Alemão e na Baixada Fluminense, e assim vai. É tragédia em cima de tragédia. O número de PM, se eu tiver errado, o Viga, por favor me corrija, mortos no primeiro trimestre é coisa de 30 e pouco, né? 33 PMs. São 33 PMs, mais 3 agentes de segurança, são 36, ligados diretamente. 3,6. Meu Deus, é uma situação incontrolável, quer dizer, é uma situação terrível que está vivendo o Rio de Janeiro, né? Outro dia, com mais calma, vendo as obras feitas por Lula Dilma no Rio, lá tem lá os teleféricos todos abandonados, né, Viga? Estão parados. Todo parado. Estão desativados. A Providência e também do Complexo do Alemão por falta de grana para manutenção do bondinho, viu, professor? Então, tudo abandonado, a estrutura, a polícia sem carro, sem equipamentos, sem coletes adequados. É uma tragédia. E a gente vai empurrando com a barriga. Então a crise, hoje eu até olhei os jornais,
ouvi alguns dizendo, e o que eu fico muito satisfeito, uma análise que sempre nós insistimos aqui, que era uma crise estrutural, não uma crise conjuntural, e que a Constituição deu o que tinha de dar. Hoje eu vi uma expressão aí num dos portais ou nos jornais, foi tanta coisa que eu li de manhã, do Rubens Recupero, dizendo que a Constituição já, essa estrutura aí não está dando conta, palavras são minhas, da complexidade da sociedade brasileira, dizendo esse espírito que é uma coisa que a gente vem batendo. Vejo, e o Rio é o melhor exemplo disso, né? Professor Viana, a situação realmente é difícil, viu, Patrick? A situação é extremamente delicada e a gente já está naquele clima de fim de festa. Sabe como é que é, né, Patrick? Muitos secretários tiveram que se descompatibilizar de seus cargos para buscar o seu caminho próprio, as eleições de 2018. Então, enfim, está aquele clima danado de arrumar a gaveta, arrumar as coisas e ir embora. Nessa reta final, a gente sabe que quase nada ou muito pouco vai ser feito. Lembrando que a promessa é que o governador Luiz Fernando Pezão, ainda nesse mês de abril, consiga anunciar a data que ele vai conseguir pagar o 13º dos servidores de 2017. Vocês veem aí o tamanho da bucha, o tamanho da brocha que tem que ser resolvida aqui no Rio de Janeiro, companheiro. Tá certo, Rodrigo Viga. Daqui a pouco você volta com mais informações aí do Rio de Janeiro, tá certo? Tá certo, Patrick. Queria só contar uma para descontrair, tá? Porque hoje é sábado, eu sei que tá tenso, rapaz. Eu conheci um zelador. Olha essa história, professor. Opa, vamos lá. Eu conheci um zelador. Olha como é que você tá falando da estrutura aqui do Estado. Tô falando agora do Detran, Departamento de Trânsito. Aqui no Rio de Janeiro funciona muito mal. Não sei se em São Paulo também funciona assim. Ele é zelador e ele tá tentando tirar aquela carteira categoria D para motorista, certo? Para dirigir caminhão e coisa e tal, para fazer um por fora, uma grana a mais. E ele tem que fazer exame toxicológico, só que tem um problema, ele é careca, certo? E eles do Detran estão pedindo cabelo do careca para fazer exame toxicológico. Ele já foi várias vezes no Detran, ele fala assim, volta daqui um mês, quem sabe nasce um fiozinho. Ele fala assim, eu sou careca, não nasce. Daqui um mês, ele volta, olha só, eu não tenho cabelo. Ele já ofereceu cabelo até de outras partes, viu, professor Vitor? Mas ele não consegue tirar a categoria D porque ele não tem cabelo na cabeça. É ou não é coisa de história? É coisa de Rio de Janeiro. Não dá, né? Ai. Foi boa, Viga. Dá uma descontraída. Bom dia, gente. Bom dia. Até já, Viga.